Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Vamos para gravar mais um vídeo de pregação. Desta feita, a palavra do Senhor está em Mateus capítulo 6 e o versículo 6. O tema é momentos a sós com Deus. É uma bênção. Diz assim a palavra do Senhor: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. É bênção de Deus. Amados, neste texto, Jesus não está proibindo que os irmãos, que a gente ore um pelos outros. Nem está proibindo que as nossas orações sejam feitas em qualquer lugar onde estivermos. Jesus trouxe esse ensinamento para ensinar os seus discípulos a não orarem como os hipócritas, que oravam de uma forma a serem vistos pelos homens e não por Deus. Era assim que os fariseus oravam, para que os homens vissem a forma que eles oravam, batiam no peito, e Jesus não queria que seus discípulos orassem dessa maneira. Porém, somos liberados por Jesus, autorizados para orar em qualquer lugar em que estivermos. Importa que a nossa adoração seja em espírito e em verdade, porque o nosso Deus é espírito. Mas nós podemos sim orar pelos outros, orar pelos os enfermos, orar até pela paz de Jerusalém. O apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Portanto, orar nunca foi pecado, né? Amados, há momentos específicos que a nossa oração, ou seja, nós estando orando em um momento a sós com Deus, fica melhor. Jesus disse: entre no seu quarto e ore, que o seu Pai que vem ao culto, ele te recompensará. No versículo, no Evangelho, no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 4, Jesus deixou ali, deixou a Judéia e foi para Galiléia, e passou por Samaria e foi a uma cidade chamada Sicá. E estava ali a fonte de Jacó. Ali Jesus encontrou uma mulher que procurava beber água, e ali Jesus deu para ela água da vida. Vamos ver o que está escrito. Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Já era quase a hora sexta. Nesta hora chegou a mulher samaritana, e agora estavam ali Jesus e a mulher samaritana a sós, porque os seus discípulos tinham saído para comprar comida. Agora começa um diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. No versículo 7, Jesus disse: dá-me de beber. No versículo 9, a mulher disse: como sendo tu judeus, me impedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Resumindo aqui, não vou contar a história toda, mas resumindo aqui, o resultado desse encontro foi que a mulher, além de ganhar, de receber a salvação, tornou-se uma grande missionária. Todo mundo sabe essa história. A mulher tornou-se uma grande missionária, saiu dali, já saiu direto para ir pregar para os seus parentes e outras pessoas, que muitos aceitaram Jesus em multidão, né? Essas coisas aconteceram justamente quando a mulher samaritana esteve a sós com Jesus. Por isso que o nosso tema é a sós com Deus. No versículo 24 até o 30, do versículo 24 até o 32 de Gênesis,
É Gênesis 32, o capítulo 32 de Gênesis, o versículo 24 ao 32. Gênesis 32, versículo 24 ao 32. Jacó, depois de ter sido perseguido por Labão, seu sogro, chegou num vale de Jaboque, no vale de Jaboque. Quando passou, as mulheres e seus filhos e tudo que tinha, ficou só. Aí vamos ver o que é que aconteceu quando ele ficou só, né? Aconteceu uma coisa interessante, louvado seja Deus, ali quando ele ficou só. Ele nem esperava que aconteceria tal fato como hoje nós vemos nas Sagradas Escrituras. Apareceu na frente dele um varão e lutaram até que a alva subia. E este varão, que era um anjo, tocou-lhe na juntura da coxa. Quando Jacó percebeu que era um anjo, o anjo disse: Deixa-me ir, porque a alva já subiu. Jacó disse: Só vai quando me abençoar. Qual foi a bênção que Jacó recebeu ou ganhou? Qual foi? Seu nome foi mudado de Jacó para Israel, que significa o que lutou com Deus. Essa bênção Jacó recebeu depois que passou tudo que tinha que passar, as mulheres, passou seus filhos, as suas mercadorias, seus animais, seus servos. Quando ele ficou só, que foi tentar passar, lá vem um homem ao encontro dele. Era o anjo do Senhor. Ele não sabia que era o anjo do Senhor, pensou que era um homem qualquer e vai inventar de lutar com um homem, né? Mas o resultado é que ele saiu mancando de uma perna e mas ganhou a bênção. É por isso que se diz que a sós com Deus é melhor. Louvado seja Deus. E isso não impede a gente juntar-se em grupo e orar, né? Fazer nossas orações, ir para a igreja orar nos círculos de orações, e em qualquer lugar nas praças, isso não há impedimento de fazermos isso. Eu estou trazendo aqui uma coisa especial que o próprio Jesus disse. Sempre no seu quarto, quando você estiver assim, preocupado com alguma coisa que não quer dizer a ninguém, a terceiros, você vai falar a sós com Deus, porque Ele sabe resolver direitinho a sua causa. Vamos prosseguir. No livro de João, no capítulo 8, versículo 1, diz: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. No versículo 2, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Neste caso aqui, Jesus não estava só, tinha uma grande multidão com ele. E ele sentou-se em algum lugar e começou a ensinar o povo. O versículo 3 diz: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. No versículo 4 diz assim: E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei de Moisés mandou que as tais fossem apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Essa pergunta fizeram a Jesus para ver se jogava ele num cerco, num beco sem saída, para ver que é que Jesus, qual era a falha de Jesus naquele momento. Até aquele momento nunca se havia encontrado uma falha em Jesus, mas dessa vez eles pensaram que ia encontrar falha, apontando agora a lei de Moisés. Aí Jesus, que já sabe como fazer, né? Nem respondeu nada e ficou escrevendo no chão. No versículo 6 diz: Mas Jesus, inclinando-se,
escrevia com o dedo na terra. Mas como eles insistiam em perguntar, Jesus endireitou-se e disse-lhes, no versículo 7, parte B, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. Olha aí a resposta de Jesus qual foi? Atira a primeira pedra. Não, vocês não estão assim acusando a mulher de pecado, então, se vocês também não, nenhum de vocês tem pecado, comece a tirar pedra. E começou a escrever de novo. E quando ele levantou a cabeça assim para ver como é que estava o negócio, o pessoal, até as crianças, já tinham saído. Crianças, diz a Bíblia, do maior ao menor, todos saíram. E quando todos saíram, deixa eu ver o que, é que diz o versículo 9. No versículo 9, quando viram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Agora é Jesus e a mulher, a sós. Eita, glória a Deus. E a sós com Deus, é por isso que o tema é a sós com Deus é melhor. Quando ficou só Jesus e a mulher, todo mundo correu, foi-se embora, não tiveram coragem de atirar pedra. A mulher recebeu uma bênção ali. Que bênção? Essa mulher recebeu paz. Eita, recebeu também livramento, recebeu perdão e recebeu liberdade. Olha aí. Perdão, paz e liberdade. No versículo 10 diz assim: endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te acusou? Ninguém te condenou? Versículo 11, ela disse: ninguém, Senhor, disse-lhe Jesus. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Ganhou liberdade, perdão e paz. Liberdade, Jesus diz, vai. Aqueles que Jesus diz, vai em paz, esses estão livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a mulher agora ficou livre. Agora ele disse assim, não peques mais. No capítulo 3 de Êxodo, Moisés apacentava as ovelhas de Jetro, seu sogro, quando chegou no monte de Deus, a Horebe, o anjo do Senhor lhe apareceu no meio de uma sarça, e ali o Senhor mudou o quê? Mudou o modo de vida de Moisés. Mudou para onde? A vida de Moisés, mudou o modo de viver de Moisés para melhor, porque a sós com Deus é melhor. Tá, sabemos, não vou contar a história de Moisés, que é longa, mas sabemos que é que houve com Moisés, né? É um grande profeta que levou o povo até quase à beira da terra prometida, faltando algumas coisas, algumas cidadezinhas para ser conquistado, mas deu um erro lá e Deus não deixou que ele entrasse, mas o nosso irmão Moisés foi um homem que trabalhou com sinceridade para Deus e Deus soube como tratá-lo, né? Louvado seja Deus. Porque Moisés não entrou na terra, isso não quer dizer que Moisés perdeu tudo que fez, não. Deus deu uma bênção tão grande a ele que não deixou nem ninguém ver aonde enterraram ele, homem. Que negócio interessante. Qual é o homem que tem esse direito de ninguém saber onde enterrou? Mas Moisés, ninguém sabe até hoje onde foi enterrado, né? Tá vendo que é bênção de Deus? Vamos prosseguir. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 e o versículo 36 até o 42, diz que havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas.
e esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a levado a depositá-lo num quarto alto, mandaram chamar Pedro. Quando Pedro chegou, todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando as túnicas e as vestes que Dorcas fizera, né? Que Dorcas fizera. Quando estava com elas, e Pedro fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe as mãos, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe-a viva. No versículo 42. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui que a bênção foi grande. Foi não, ainda é. A bênção é grande para aqueles que procuram de vez em quando ter os seus momentos a sós com Deus, né? Olha aí, quando a mulher ficou, ou seja, quando a mulher morreu, Dorca morreu, as irmãs ficaram preocupadas e aquele alvoroço, e vai lá e o que é que a gente faz? Quando chamaram Pedro, Pedro não fez a oração assim para todo mundo ver. Eita, vem cá, eita, olha orando, que negócio, que beleza. Não, ele disse, saiam todas, que meu negócio agora é com Deus. Vamos, vamos orar e Deus é quem vai fazer a obra. E Pedro orou e Deus fez a obra, né? Com essa parte final, com a oração de Pedro e a bênção que as irmãs receberam a sua companheira de trabalho viva de novo, né? Então eu encerro aqui este vídeo e convidando você para assistir os meus outros vídeos que a gente tem postado nas redes sociais aí, né? E aí você pesquisa lá, se você quer ouvir hinos, você vai lá no YouTube e digita lá São Doval Santos Cantor, que a gente aparece cantando lá, com músicas autorais, né? Ou músicas nossas. E nas outras redes você vê também vários vídeos, não vou citar todas as redes, mas você já conhece as redes que a gente posta os vídeos e é bênção de Deus. Então, eu aqui agradeço a oportunidade por estar gravando mais um hino, um vídeo de pregação e agradecendo a você que vai de boa maneira, de bom grado assistir e louvar a Deus conosco. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.